Ei, Tumblr, tudo bem com você? Que? Você não se sente Tumblr? Você não acha que você é Tumblr? Não, peraí, vem aqui, a gente precisa conversar sobre isso nesse vídeo de hoje. Meu nome é Mônica Queiroz e eu te ajudo a dominar o Tumblr mesmo começando do zero. Hoje a gente vai conversar sobre por que você já é Tumblr desde o seu primeiro elemento. Então vamos lá, pessoal, o que é ser Tumblr? O que define? Qual é o movimento que eu faço que a partir dele eu já sou um Tumblr? Vamos pensar sobre isso. Pensa comigo. Tumbling são as acrobacias que a gente faz, que a gente aprende, que a gente pratica. Tumbler é a pessoa que realiza essas acrobacias. Em português seria acrobata, né? Digamos assim. Então, Tumblr, ok, mas qual é o elemento que define que eu já sou Tumblr? Por que eu tô falando isso? Por que eu tô trazendo esse assunto aqui nesse vídeo de hoje? É muito comum a gente ver pessoas desejando: poxa, eu queria tanto ser Tumblr, fulano de tal é Tumblr, eu não sou. Então, eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre tudo isso. Gente, tumbling é processo, é um processo que a gente vai trabalhar para a gente aprender os elementos que a gente almeja, né? Não existe uma fórmula mágica, algo que a gente faça que do dia para a noite nos torne tumblers, como a gente deseja e imagina no nosso imaginário. Muitas vezes a pessoa que está praticando, ela almeja determinadas acrobacias, por exemplo, um flick, um mortal, que são os movimentos, alguns dos mais desejados, num primeiro momento. Então a pessoa pensa: quando tiver um flick bom, eu vou poder dizer que eu sou Tumblr. Quando tiver um mortal de costas totalmente dominado, vou poder dizer que eu sou Tumblr. E aí, o que acontece quando a gente pensa dessa forma? Você ignora todos os elementos que você tem. Digamos que você é uma pessoa que está começando a praticar tumbling, mas que você já faz rolamento para frente, quem sabe rolamento para trás, paradinha de mão com a ajuda da parede, estrela, né, estrelinha, parada de cabeça. Todos esses elementos também são elementos de tumbling, mesmo que eles sejam mais iniciais, se você for pensar em progressões de dificuldade, mas eles ainda são tumbling. Então, por que eu faço esses movimentos e eu não me sinto Tumblr? Né? E o que isso impacta no meu treinamento, na minha mentalidade, na forma como eu desenvolvo o meu processo dentro do tumbling? Isso impacta muito, porque quando eu não me vejo Tumblr, é como se eu tivesse o tempo todo me diminuindo, sentindo que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou merecedor, que eu não sou capaz de conquistar aquele tumbling que eu almejo. Eu não me sinto apto, não me sinto capaz, e isso vai cada vez mais me desmotivando, sem que eu perceba, né? O meu discurso interno vai me desmotivando e me afastando dos tumblings, dos movimentos, dos elementos que eu almejo. Então, isso não é bacana, acaba sendo um discurso interno, um pensamento que me distancia do que eu realmente quero, dos elementos que eu quero. Agora, vamos pensar, se a gente trabalhar um pouquinho a nossa mentalidade, a nossa forma de ver o nosso processo, de olhar para si mesmo. Vamos pensar o que acontece se eu mudar essa mentalidade, se eu mudar a minha forma de me enxergar. Se eu consigo dar valor para o tumbling que eu tenho, olhar para os elementos que eu tenho de uma forma positiva, isso acaba me aproximando um pouco mais dos elementos que eu almejo conquistar. Como que isso me aproxima? Me aproxima porque eu consigo me sentir grato pelos elementos que eu tenho, consigo me sentir, consigo entender que é um processo até lá e que eu não vou me tornar Tumblr quando eu conquistar aquelas acrobacias específicas, eu já sou Tumblr desde já, né? Porque acaba sendo perigoso a gente se trabalhar esse discurso de tudo que eu faço é ruim, né? E é uma coisa muito recorrente dentro desse meio do tumbling. A gente tende a ser muito duro com a gente mesmo. E quando você fala de outra pessoa, você costuma ser gentil. Então, é bacana a gente começar a praticar um pouquinho de gentileza também com a gente mesmo, né? Essa autogentileza. Porque quando você olha o elemento do outro, você fala assim: cara, você tá indo muito bem, é um processo, é assim mesmo, continua, segue firme, tá muito bom, você tá melhorando a cada treino. É isso que a gente costuma dizer pro outro. E quando a gente fala de nós mesmos, quando a gente olha os nossos vídeos, a gente tende a ser muito mais duro e crítico, né? Fala: nossa, que gente, que horrível, olha esse elemento, tudo dobrado a perna, péssimo, nossa, não tem futuro essa pessoa.
terrível, para, abandona, nunca vai conseguir. Gente, que horrível, e a gente fala assim com a gente mesmo. Talvez não em voz alta, mas no nosso discurso interno, é assim que a gente se trata, isso é muito prejudicial. Então, hoje eu queria trazer essa reflexão para vocês também, porque pode parecer que não, mas essas questões mentais, psicológicas, emocionais têm muito a ver com o nosso treinamento. A forma como a gente se vê, a forma como a gente se olha, como a gente encara todo esse processo, vai ser um diferencial para que a gente continue treinando, para que a gente continue persistindo e consiga atingir os nossos objetivos. Faz muita diferença. Nós não somos só um corpo. Eu não sou só músculos, braços, tronco, perna. Não, nós somos mente também. Nós somos uma coisa só. Então é importante que a gente treine também a nossa mente junto com o nosso corpo para que os dois consigam se colaborar, se contribuir para chegar nos objetivos que a gente quer, ok? Na prática, como a gente pode trabalhar isso? Todas as vezes que você estiver treinando, lembre que há um processo, tumbling é um processo. Então tá tudo bem se não tiver perfeito hoje, é um processo. É como se você estivesse construindo um muro, né? E cada dia você colocasse um tijolo naquele muro. Coloquei um tijolo hoje, coloquei um tijolo amanhã, e aí depois de 2 semanas você vai ver que tem 2 linhas de tijolos construídos na sua parede. Aí você olha aquilo e fala, porcaria de linha, isso aqui não é uma parede? Não, tudo bem, não é uma parede, mas é um processo. E por algum motivo você só pode pôr um tijolo por dia. E se você passar todos os dias colocando tijolos na sua parede, ela vai crescer mais rápido. Ah, mas ela não vai, eu não vou estar pronto, a parede não vai estar pronta semana que vem, mês que vem. De fato ela não vai, mas ela vai estar cada vez mais alta. É só você ir colocando um tijolinho por dia. Confia no processo. Um tijolinho por dia. E não menospreza esse seu treino, né? Ah, meu treino hoje não foi bom. Sim, pode ser que não tenha sido, mas ele foi um treino e ele contribuiu para a construção das suas habilidades que precisam de treino, horas e horas de dedicação. Então foi um treino válido, todo treino é válido. O único treino que é um treino ruim é o treino que a gente perde, tá? Sempre lembrem disso. Então, não menospreza o tijolinho que você pôs hoje. Não menospreza o seu rolamento, sua parada de cabeça, sua parada de mão com auxílio, sua estrela, nada disso é pequeno, tudo isso é válido, é parte do processo e é o que vai nos ajudar a construir as nossas habilidades mais avançadas. Eu preciso ficar feliz com os meus elementos básicos para que eu consiga ter essa energia, essa motivação, essa disciplina de continuar treinando, mesmo os meus básicos, para construir os meus elementos mais avançados. Tem um outro ponto desse assunto, que eu acho que é bem legal a gente pensar sobre ele também, que é a questão de ser grato pelo tumbling que a gente consegue fazer. Ai, Mônica, meu Deus, corta esse papo agora de namastê, gratidão, me poupa. Não, calma, gente, vamos lá. Acompanhe o raciocínio. Quantas pessoas no mundo não gostariam de saber fazer o que você faz? Pensa nisso. Aí você pode dizer, imagina, nenhuma, nossa, eu não faço nada de bom. Calma. Quantas pessoas não gostariam de andar como você anda? Quantas pessoas não gostariam de ter saúde física para fazer um rolamento, um rolinho que você faz? Quantas pessoas não gostariam de ter braços para se apoiar como você se apoia numa prancha, por exemplo? Entende? Quantas pessoas não gostariam de ter a vitalidade física que você tem para fazer os seus treinamentos e para fazer os elementos que você faz, por mais básicos que eles sejam? Entende? Quantas pessoas no mundo não gostariam de ter a sua saúde física, o seu corpo físico, as suas habilidades? Quantas? Muitas, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, mas são muitas pessoas. Então, como é importante a gente também ser grato pelos elementos que a gente tem. Como é importante a gente ser grato pelo tumbling que a gente já faz, pelo nosso corpo, pelas acrobacias que a gente já realiza. Entende? Porque muita gente gostaria de ter o que a gente tem e essas pessoas não podem ter por N outras razões, tá? Então, isso é um ponto legal também da gente parar, analisar, pensar sobre isso e ser grato pelos elementos que a gente tem. Por que eu tô falando isso tudo pra vocês? Porque eu vejo muitas pessoas até avançadas, assim, que têm um tumbling mais avançado, um tumbling que muitos gostariam de ter, né? De níveis mais altos, várias acrobacias, sequências, etc. E eu vejo essas pessoas frequentemente se menosprezando.
Se as pessoas se menosprezam, nossa, tá muito ruim, precisa melhorar. Eu falo assim, cara, tá tudo bem, é um processo, tá muito bom, entende? Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo de isolamento, de quarentena, enfim. Então, assim, é importante que a gente, desde cedo, desde o seu primeiro elemento, desde o seu primeiro treino, você já pratique essa habilidade de ser mais gentil consigo mesmo, de se ver como tumbler desde o seu primeiro treino, desde o seu primeiro elemento, porque se a gente alimenta o oposto disso, né? Se a gente alimenta esse pensamento de eu sou ruim, eu sou péssimo, e a gente começa a olhar alto demais, mirar lá no topo da pirâmide, a pessoas incríveis que são referência, ao invés da gente usar isso para se motivar, para se inspirar, eu vejo muitas pessoas que usam isso para se diminuir. Isso não é bacana, porque todo mundo olha aquela pessoa com admiração e ela mesma não se vê dessa forma. Então, é porque a gente não pode olhar de uma forma um pouquinho mais gentil para nós mesmos, se olhar um pouquinho com mais admiração para as coisas que a gente já conquistou, porque isso vai fazer com que o processo seja mais leve, né? É importante que a gente alimente na nossa cabeça esse pensamento de que o tumbling é um processo e que ele não é um processo doloroso, ele não é um processo difícil, árduo, que vai doer, sabe? Que vai ser custoso. Não, ele é um processo, exige dedicação, como eu exemplifiquei, os tijolinhos que você constrói uma parede dia após dia, mas ele vai ser mais leve se você conseguir curtir o processo, né? Entender que é um processo e não ficar se martirizando, sabe? Se chicoteando pelo que você gostaria de ser. Ok, a gente sempre tem que olhar para as pessoas que nos inspiram, sabe? Pessoas que são referências no que a gente quer conquistar, mas olhar para elas de uma forma positiva, entende? Eu quero chegar lá, caramba, que pessoa incrível. Imagina o processo que essa pessoa trilhou para chegar até lá, né? Então, é importante que a gente curta o processo também, para que ele não seja pesado demais. Porque se a gente torna o nosso dia a dia de treino pesado demais, com certeza não vai durar tempo suficiente para a gente ver as evoluções significativas. A gente vai desistir antes. Essa é a minha reflexão de hoje para vocês sobre curtir o processo, entender que o tumbling é um processo e que sim, você já é tumbler desde o seu primeiro elemento, desde o seu primeiro treino. Orgulhe-se do tumbler que você é, sim. É motivo de orgulho. Muita gente queria poder fazer o que você faz, queria ter as habilidades que você tem. Então, sinta-se orgulhoso do que você já tem. E sinta-se tumbler já, desde o primeiro elemento. Orgulhe-se do seu processo dentro do tumbling. A gente tem que pensar que a gente também inspira muitas pessoas com o que a gente tem, né? É claro que a gente sempre quer mais, tá tudo bem. Ser grato e considerar-se tumbler desde o primeiro treino não significa estar estagnado ou conformado com o que você já tem. Uma coisa não tem ligação com a outra, as coisas são diferentes. Você pode ser grato, sentir-se tumbler, se orgulhar do que você tem e ainda assim se inspirar em pessoas mais avançadas que você, querer alcançar novas habilidades, continuar treinando e se dedicando, aproveitando o processo, entendendo que é um processo e curtindo o dia após dia dessas pequenas vitórias que a gente vai tendo em cada treino que a gente faz. Cada pequena vitória, cada treino cumprido é um tijolinho que a gente coloca na parede, na nossa parede que a gente está querendo construir. Então, assim são as habilidades do tumbling. Você vai treino após treino, exercício após exercício, colocando tijolinhos. E aí, quando você vê, você estava lá, no processo. Foca no processo. Processo, processo, processo. De repente, do nada, uma habilidade nova foi construída. Você fala assim, gente, mas eu não fazia isso. Eu não tinha essa flexibilidade, eu não tinha essa força, eu não tinha essa reversão, esse elemento específico. Aí, de repente, do nada, essa habilidade surge. Como que ela surge? Ela surge no processo. Foca no processo, faz o que tem que fazer, que as coisas vão começar a surgir na sua frente do nada, né? Vai parecer do nada para as pessoas que vêm de fora, mas só você sabe a dedicação que você teve ali. 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas insiste, insiste. E aí os resultados começam a aparecer, os frutos começam a surgir desse tempo de colheita, de plantio que você teve.
os frutos começam a aparecer do nada. E eles começam a vir muitos e muitos frutos. E você começa a perceber evolução atrás de evolução. Cada treino são pequenas vitórias. E no decorrer de um processo, de um período que você fez esse trabalho, que você se dedicou dessa forma, os resultados começam a ser mais significativos. E aí, são esses marcos que vão te incentivando, te motivando a continuar. Você consegue perceber mais claramente as suas evoluções e seguir no seu processo cada vez mais, curtindo ele, entendendo que você já é Tumbler sim, e aproveitando para, dentro desse processo, evoluir, se perceber cada vez mais dentro disso, evoluindo, crescendo, transferindo toda essa mentalidade do tumbling também para outras áreas da vida, e assim as coisas vão fluindo. Então é isso, gente. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que ela tenha feito sentido para vocês de alguma forma. Se fez, manda esse vídeo para algum amigo, compartilha esse pensamento com mais pessoas para que a gente consiga espalhar essa mensagem. Curte o vídeo, compartilha, comenta, interage com a gente para a gente construir esse canal de comunicação juntos. Pode ser? Combinado? Show de bola então, galera. Tchau, tchau. Bons treinos, hein?